Fala o seu nome, sua idade. Meu nome é Lorena Malchique, eu tenho 23 anos e sou estudante, por enquanto. Então, Lorena, que séries você costuma assistir no Netflix? Normalmente eu assisto... Eu gosto, assim, de gêneros variados, né? Eu gosto de Sense8, Orange is the New Black, né? Que é comédia. O Sense8 eu não sei direito qual é a vibe dele, mas, enfim, né? Depende de qual a minha vibe na hora, mas eu costumo assistir bastante. E com que frequência você assiste os conteúdos originais do Netflix? Normalmente quando a galera tá comentando muito, ou então quando eu tô navegando pelo site procurando alguma coisa e eu vejo que é uma série da Netflix, que normalmente eu gosto, né? Aí eu, sei lá, dou uma olhada, vejo um episódio pra ver como é que é. Entendeu? Sempre que eu vejo. Ultimamente, a plataforma Netflix tem produzido séries com conteúdos abrangendo as minorias e assuntos que ainda são considerados tabus na sociedade. Nas últimas semanas, a série 13 Reasons Why, Os 13 Porquês, foi lançada e muitas pessoas na rede social comentam sobre. Você acredita que séries como essa que trazem para o debate assuntos que ainda são pouco comentados pela mídia, entre eles racismo, homossexualidade, identidade de gênero e depressão, podem ajudar a mudar a percepção das pessoas sobre esses temas? Com certeza, até porque a Netflix é um site acessível, né? Não é caro. E hoje em dia a gente perdeu o costume muito de ir ao cinema, ou até mesmo televisão por assinatura, que você não pode escolher o que você assiste, você vê o que está passando. E eu acho que a Netflix, como é acessível e tal, e né, as pessoas, enfim, dá até para você dividir conta com as pessoas, então eu acho que trazer esses assuntos é muito, muito importante. E com certeza, se uma coisa é falada, ela é refletida, né? Querendo ou não, você vê as pessoas comentando em rede social, sei lá, com amigos, mesmo que você não veja a série, as pessoas falam, comentam o que acontece. Então, enfim, acho importante sim. Você acredita que a criação e divulgação dessa série, no caso, Os 13 Porquês, pode ajudar pessoas que estão passando por essas situações similares à da personagem Hannah e que se identificam com o conteúdo da série a procurarem ajuda, a procurarem os pais ou educadores ou ajuda profissional mesmo? Então, a série em si, inclusive eu acho que ela peca nesse aspecto. Eu acho que ela poderia ter dado ter mostrado melhor que tem como procurar ajuda, entende? Eu acho que, na verdade, essa série ela é mais importante para, por exemplo, os pais assistirem, para prestarem atenção nos filhos, para repararem como é que o filho está dentro de casa, se está recluso, se não quer ir para a escola, ou se, entendeu? Perguntar o dia a dia do filho, e aí, como é que tá, entendeu? Eu acho que é uma série mais adequada para os pais verem do que para o adolescente, porque assim, dependendo de como você recebe a série, ela pode ser ótima ou ela pode ser extremamente problemática. Entendeu? Então é muito de como a pessoa recebe. E o adolescente, como, né, a gente sabe, principalmente as pessoas que têm problemas, elas são muito influenciáveis, às vezes, Então, assim, às vezes a pessoa pode ver aquilo e pensar, pô, realmente não tem jeito nenhum, é melhor eu me matar mesmo, entendeu? Então, tem que ter muito cuidado, muita cautela, entendeu? Na hora de ver. Após o lançamento da série, a internet se dividiu em dois núcleos. No caso, que foi isso que você acabou de falar. Aqueles que amaram a série e acharam que ela é muito relevante, por tratar de assunto que é tabu, que merece ser discutido. E os outros que acharam que ela foi imprudente por ser muito gráfica e pode acabar tendo o efeito reverso nas pessoas. Então, qual é o seu posicionamento em relação a isso? Meio em cima do muro, devo dizer. Mas assim, é porque a série aborda assuntos que devem ser abordados, como a questão do bullying. Nem é só a questão do bullying, mas da misoginia também, porque a personagem principal é uma menina. E mostra uma série de coisas que acontecem com meninas no ensino médio, o slut shaming, essas coisas, né? E só que eu acho que eles poderiam ter tomado um cuidado um pouco maior. Tipo, os avisos de gatilho, eu acho que deveriam vir desde o primeiro episódio, porque a série é uma série pesada, não só nos dois últimos, sei lá, nos episódios finais, que é onde eles põem o aviso, mas desde o início ela já tem uma carga muito pesada. Acho que isso deveria ser avisado
melhor, porque não é uma série pra qualquer pessoa assistir. Tipo, assiste aí, tá de bom, tá fazendo nada, então assiste. É uma série que você tem que ter muito cuidado com a sua condição emocional, com como você tá, entendeu? Porque ela é muito densa, sabe? Importante, as perspectivas apresentadas ali são importantes, são... Ai, meu Deus, calma, não tô sabendo achar as palavras. Calma, tá. Então, pois é, só que ela poderia ter abordado de uma forma um pouco mais incentivadora, não sei se essa palavra existe, mas enfim, de forma a incentivar as pessoas a procurarem ajuda. Tipo, vai ter alguém ali sim pra te ajudar. Por exemplo, eu não sei se pode dar spoiler. Enfim, a tentativa de suicídio do Alex, por exemplo. Eu achei aquilo desnecessário. Eu acho que a série poderia ter aproveitado o personagem melhor, pra ele não chegar àquele ponto. Porque a Hannah chegou, acontece, infelizmente acontece, né? Mas eles poderiam ter pego algum outro personagem pra dar uma outra perspectiva de que, não, você tem sim auxílio, o auxílio pode te ajudar sim a você não chegar nesse ponto. Porque a Hannah, querendo ou não, ela foi muito negligenciada, né? Por todos, pelos amigos, os pais parecia que não sabiam muito o que estava acontecendo, não estavam muito a par do que estava acontecendo, preocupados com outras coisas. O psicólogo, inclusive, da escola também negligenciou, também, né? Você tem que superar e não é assim. Então, por isso que eu acho que ela é uma série não muito pro adolescente que está passando por isso, mas pros pais, entendeu? Pros pais, pros adultos que convivem, ou então até pra quem, sei lá, se não tem nenhum problema emocional do tipo, mas pra refletir a questão do bullying, da misoginia e essas questões. Falei a mesma coisa, né, que eu tinha falado antes, mas... Mas você não acha que o fato da tentativa de suicídio do Alex ser uma forma deles reforçarem o fato de que, apesar de um caso de suicídio próximo ter acontecido a eles terem novamente negligenciado todos os sinais, porque o Alex estava mostrando os mesmos sinais que a Hannah, e todo mundo ainda assim estava muito focado nos próprios problemas, no próprio drama que os personagens estavam sofrendo singularmente. Você não acha que talvez esse tenha sido o ponto que eles tentaram provar? Pode ter sido, só que foi como eu falei, assim, porque assim, já a série toda, minha perspectiva, né? A série toda já mostrou uma situação de negligência que resultou numa tragédia. Eu acho que não precisaria de uma segunda tragédia pra isso, sabe? Eu acho que eles poderiam ter mostrado isso de uma forma, mas não sei, ter melhorado a vida de outro personagem, pelo menos, sei lá, enfim. Mas... Um final mais positivo. Sim. O que você acha deles estarem no processo de gravação e tudo, na criação de uma segunda temporada da série? Eu só não sei o que eles colocariam ali além, entendeu? Porque eu achei que a temporada fechou muito bem, sabe? Não tinha mais história, não tinha mais, sei lá... Eu não sei, assim, eu esperaria pra ver o que eles vão apresentar de novo, qual vai ser o desenrolar, se vão resolver os problemas dos outros adolescentes, dos estudantes. E eu acho também, eu não lembro se o Bryce chega a ser preso ou não, ou se ele chega... Então, pois é, eu acho que a série também pecou nisso. Eu acho que poderia ter... Porque... Tudo bem, é uma ficção, ela é uma ficção que retrata problemas reais, mas eu acho que por ser uma ficção, podia dar uma pontinha de esperança, sabe? Então, eu acho que poderia ter... Não sei se na próxima temporada vai mostrar ele sendo preso, pagando pelo que ele fez, mas eu acho que se tiver uma segunda temporada, eu espero que isso aconteça. Pelo menos isso aconteça. Então, Lorena, você, como jovem, adulta, nós vamos entrar num caráter mais pessoal agora, você... Em algum momento você se identificou com a série, com algum personagem? Essa série te atingiu pessoalmente de alguma forma? Pois é, assim, pra mim foi uma série... Por isso que eu digo, não é uma série pra qualquer pessoa assistir, assim. Né? Como eu já sabia que era uma série que se tratava de suicídio, que é um assunto bem, assim, bem pesado, né? Pra mim
Na verdade, é porque a minha perspectiva do suicídio tem dois extremos. Eu acho uma coisa... É uma coisa que mexe muito, muito, muito comigo em determinados momentos, dependendo do meu emocional como tá. Mas também tem o outro extremo de que é uma coisa que, como eu já vivi muito, já foram muitas tentativas, eu às vezes acabo vendo como algo normal. Pra mim é normal. Claro que não é normal ninguém se matar, né? As pessoas se matarem, mas eu... Dependendo do meu humor, eu só olho e falo, tá, era o que eu faria, não sei, enfim. Mas, calma. Volta a pergunta, desculpa, me perdi um pouco. Se você se relacionou com algum personagem... Ah, sim. Engraçado, eu me identifiquei mais com a Sky, que era uma personagem que não estava nas fitas, né, e tal. Algumas atitudes dela, a resposta eu não concordo muito, mas eu me identifiquei com ela. Porque ela tinha todo um estilinho dela e muitas coisas que falavam sobre ela eu já ouvi falando de mim, tipo, por que ela se veste desse jeito? Eu não sei pra que isso, quer aparecer, enfim. E com a Hannah, nem tanto. Mas com esse sentimento dela de achar que as coisas não têm solução, de que as pessoas não se importam. E é mais nesse sentido, porque a Hannah ela era mais depressiva, eu acho, mas... Não era, né? Ela desenvolveu depressão. No começo, pelo que eu entendi, ela era uma pessoa com vida ok. E depois ela acabou desenvolvendo a depressão. Mas eu me identifiquei mais com isso mesmo. Agora, bullying, eu acho que a maioria das pessoas acaba se enxergando, né? Tanto como papel de buller, não sei, da pessoa que pratica, quanto da pessoa que recebe, que sofre com bullying. Então, não sei, eu me vi em alguns momentos, infelizmente em alguns momentos eu me vi sim em situações de tipo, pô, já fiz isso, sabe? Mesmo sem ser de maldade, mas já fiz isso, enfim. Por exemplo, tem uma personagem, a Courtney, né? Ela, por exemplo, eu acho interessante porque eu não vi o que ela fez como simplesmente maldade, sabe? Eu entendia a atitude dela como uma atitude desesperada de uma pessoa, adolescente, que é influenciável, que não quer sofrer bullying, nem xingamento, nem sei lá o quê. Então ela, numa atitude desesperada dela, ela pegou e colocou tudo na conta da outra. E que a outra já estava sendo falada mesmo, ela pegou e falou, não, é a fulana. Mas eu não vi isso como maldade, como uma coisa que ela fez, sabe? Igual os outros meninos. O Justin, que tirou a foto dela e que expôs. O outro que seguia ela e tirava a foto dela e depois ficou com raiva porque ela não aceitou sair com ele e espalhou a foto dela com a outra de maldade. Eu não vi, não achei que foi maldade dela, mas uma situação desesperada. Então, às vezes a gente se vê nessa situação de desespero e acaba fazendo uma coisa que prejudicou outra pessoa. Enfim. Mas acho que foi mais isso. A série tem pontos positivos e negativos, como você falou, é muito importante ter cuidado antes de assisti-la. Mas, para quem quer assistir, o que você acha de importante levar da série? Tanto para pais, para educadores, você pode citar o que você quiser. O que eu acho importante levar da série... Bom, o que eu acho importante é entender que as atitudes nossas, mesmo que pra gente pareçam pequenas ou não importantes, elas podem atingir as pessoas de uma maneira avassaladora, por mais que a gente ache que não é importante. Então, se alguém diz pra você, pô, isso me magoou, isso me chateou, pra prestar atenção e não negligenciar. Porque, por exemplo, a Hannah, quando ela tá conversando com o Clay sobre a questão da lista, ela fala, pô, né, eu tô reclamando da lista que aconteceu. Ele, mas é só uma lista, mas e daí? Mas é um elogio. Tipo, ela falando o tempo todo, cara, não é um elogio, não, eu não gostei, não, entendeu? E ele, não, mas se fosse comigo eu não ia ligar. E a gente se desprendeu um pouco de, se fosse comigo eu não ia ligar, mas eu não me importei. E pensar no outro, porque o outro pode se importar, o outro pode ligar, e aquela coisa que pode ter sido desse tamanho pra você, pra pessoa é enorme, né? E não só pra pessoa, mas às vezes você faz um comentário aqui, fala uma coisa aqui, aí o outro se sente na liberdade de fazer o comentário que ele quiser também, aí tudo vira uma bola de neve, né? Foi uma coisa que aconteceu comigo, inclusive, na faculdade, tem um tempo, que uma pessoa me expôs na página da faculdade, falando da minha roupa e do meu cabelo, e foi um comentário bobo,
Mas ela fez numa página da faculdade e isso abriu espaço para que muitas outras pessoas que nem me conhecem simplesmente fossem lá falar mal de mim, falar mal de como eu me visto, falar mal do meu cabelo, e porque elas acham estranho, porque elas acham isso, aquilo, sabe? E assim, magoa, sabe? É uma coisa, né, que, querendo ou não, tipo assim, na época, até a dona da página veio depois conversar comigo, me pediu desculpa. Não foi ela que fez o post, foi outra pessoa. E aí a gente até ficou amigas depois e tal, tranquilo. Mas assim, né, é perigoso, é muito perigoso. Enfim, é mais isso. Você disse que se relacionou, no caso, com o conteúdo da série. O que você acha importante para mudar a mentalidade dessa sociedade que ainda trata o suicídio e depressão como tabu? Depressão é frescura, ansiedade é frescura, é bobeira, tudo é muito banalizado, esses termos. Ah, hoje eu tô deprê, hoje eu tô... Aí sou uma pessoa muito ansiosa. O que você acha importante mudar na mentalidade da sociedade atual? Então, duas coisas, né? Novamente, dois extremos. Primeiro, a romantização desses temas. Ainda tem muita. E eu acho que a gente tem que mexer nisso, tem que alertar para isso, que não é uma coisa legal, não é uma coisa bonita, não é uma coisa romântica. Eu acho que tem que ter esse alerta. E, ao mesmo tempo, ter o alerta de que se a depressão ou a ansiedade, ou seja lá o problema mental que fosse besteira, não existiriam profissionais para cuidar disso. Então, sempre lembrar isso. Olha, nós temos médicos, nós temos... Lembrar que é psicológico, mas é uma doença. Uma doença que se trata com remédios, se trata com profissionais que cuidam disso. Se você tem uma área para cuidar disso, então isso não é besteira, isso não é qualquer coisa, né? Então eu acho... Porque as pessoas, né, que normalmente são mais céticas, mas, não, médico, ciência, remédio. Então, para essas pessoas, normalmente que acham que é frescura, que é não sei o quê, apresentar esse argumento, tipo, bom, se é frescura, então por que nós temos médicos que tratam isso, né? Então, assim, eu acho que não sei, acho que é isso. Então, você disse que assiste outros conteúdos originais do Netflix. Tem outra série, outros filmes que tratam de minorias, que tratam de feminismo, que tratam de racismo. Que outras séries você indicaria? Acho que é importante para as pessoas assistirem, que vai agregar a vida delas. Olha, eu acho Orange is the New Black uma série muito muito boa mesmo, porque ela aborda todas essas questões, a questão de mulher, do feminismo, a questão racial, né, do racismo, não só com questão das pessoas negras, né, da série, mas com os latinos, com asiáticos, tem todo... Inclusive aborda muito rapidamente a questão da depressão, mas é bem pouco. Mas ainda assim eu acho uma série muito boa em relação a esses temas. E a Sense8 também, porque além da série ser muito legal... a diversidade de pessoas, de atores e de realidades é muito grande. Então você tem várias perspectivas, você tem diálogos muito bons que falam dessas opressões e de como isso acontece. Você vê um impacto que determinadas coisas têm, por exemplo, com a questão do Lito e o namorado dele, entendeu? Ou enfim. Mas eu acho que é isso. Uma coisa importante que eu acho também, muito boa, tanto na Orange is the New Black quanto na Sense8, é a questão das pessoas trans. Eles abordam a transexualidade e, o melhor, eles colocam atrizes trans para fazer personagens trans. Então são pessoas que têm vivência naquilo, são pessoas que têm experiência e que, querendo ou não, os relatos ali nas séries, eles têm um quê de verdade, de sinceridade, porque são pessoas que passam por isso e que sabem como é que é passar por isso. E eu acho que a série, tanto a Orange quanto a Sense8, mostram a vida dessas pessoas, o que elas passam, o que dizem sobre elas, como é difícil a aceitação de família, enfim, de muita coisa. Então, é isso. A Netflix é uma plataforma acessível, que nem você falou, e ela está ganhando espaço cada vez mais. Você acha que essa plataforma, essa mídia tem poder de influenciar as pessoas? Você acha que a Netflix está fazendo bem de trazer esses conteúdos para
para uma mídia que é tão acessada entre os jovens, principalmente? Calma, peraí. Eu me perdi um pouco. Se eu acho que pode influenciar? Se pode influenciar, qual a importância disso, dela ser usada dessa forma? Assim, acho que como eu falei na primeira pergunta, né? Ela influencia porque tudo que a gente assiste ou recebe de informação, principalmente no meio digital, a gente processa, a gente reflete e a gente discute muito, inclusive nas redes sociais. Então, assim, querendo ou não, acaba influenciando e é ótimo que traga isso, porque já que você não vê muito isso em outros lugares, agora que está começando, né? Na Globo, por exemplo, que, enfim, não engulo ainda, mas agora que está começando, então, assim, eu acredito que tem uma importância muito grande, ainda mais por ser uma plataforma acessível, ainda mais por isso. Então, acho que é isso. Então, se você pudesse dizer alguma coisa para quem está assistindo essa série, está se sentindo da mesma forma que vários personagens assistiram, não só a Hannah, mas que vários personagens se sentiram, o que você diria para eles, o conselho que você daria? Bom, o conselho que eu daria para as pessoas, os adolescentes que estão assistindo e que têm esses problemas, para que eles observem, por exemplo, a vida dos pais da Hannah. Porque a vida deles, assim, apesar dela sentir que era melhor ela sumir, que ela só trazia problemas, como por exemplo, quando aconteceu o lance do dinheiro, para esses adolescentes que pensam dessa forma, tentarem, assim, lógico, eu não sei que as pessoas vivem em casa, mas tentarem conversar com os pais e perceber que, assim, por mais que pareça às vezes que a sua mãe não se importa, ou sei lá, os seus familiares não se importam, às vezes eles se importam sim, só que no momento eles não estão conseguindo demonstrar, ou enfim. Mas procurar conversar, se você não consegue conversar com seus pais, conversa com um amigo próximo para auxiliar, porque tem saída sim. Alguma pessoa que seja seu melhor amigo, que seja, sei lá, o seu cachorro, alguém se importa. Eu acho que a mensagem tem que ser essa. Alguém se importa, a sua vida é importante e vale a pena buscar ajuda. O que aconteceu com a Hannah foi uma fatalidade, mas que a saída não é essa. Entendeu? Quando, né, e essa saída que ela teve, saída trágica, né, fatal, acabou, sabe, causando uma coisa, um sofrimento muito grande para a família dela, que amava muito, e não traz esse sofrimento só para a família, mas sofrimento para os amigos, para as pessoas que gostam. Então, se tem alguém que gosta de você e que se importa com você, pensa nessa pessoa, mentaliza essa pessoa e procura ajuda, conversa com essa pessoa e procura ajuda com essa pessoa. Né? Eu acho que a mensagem é essa, que o suicídio pode parecer uma opção, mas que existem outras. E antes de você considerar a pior, a mais fatal, que é o suicídio, tentar pelo menos considerar ou pensar em alguma outra alternativa. Enfim. Muito obrigada, você foi